A história começa com uma cidade que num belo dia é atacada por um kaiju, deixando todas as pessoas desesperadas enquanto um jornalista anuncia que o alerta já foi emitido para as forças de defesa e logo devem chegar. Enquanto isso, o kaiju continua destruindo tudo e um helicóptero relata o tamanho da criatura e para onde está se dirigindo, classificando como nível de força 3. Ao constatarem que não tem civis nas proximidades, eles abrem fogo contra a criatura apenas para atrair sua atenção. Enquanto isso, as pessoas que estão assistindo discutem qual divisão irá cuidar desse kaiju e o rapaz diz que será a 3. Nisso, a divisão inicia o contra-ataque, avançando contra o kaiju de forma coordenada e o finalizando, porém o kaiju entra em colapso e explode, sujando toda a cidade com tripas. Após o combate, uma estrutura é armada e um homem chamado Kafka observa o processo de retirada do kaiju, refletindo que com aquele tanto de tripas espalhadas vai ganhar uma boa grana com hora extra. Então eles se apressam logo para começar a limpeza. Enquanto isso, o pessoal comemora a vitória da terceira divisão, que conseguiu derrotar outro kaiju sem perder nenhum membro. E Kafka passa meio cabisbaixo, tentando não prestar atenção na comemoração. E inicia logo seu trabalho, refletindo que ninguém torce por ele, já que só aparecem para limpar, mas sem dúvida seu trabalho possui vital importância. Afinal, ninguém quer a cidade toda suja com kaiju. Nisso, ele entrega uma amostra para um drone enquanto todos cortam a gordura do kaiju. Porém, uma parte que não deveria ser mexida está sendo erguida. Ele tenta avisar, mas a parte explode, liberando sangue quente que acaba queimando um funcionário. Ele vai ajudar, mencionando que também já lhe ocorreu, e o manda ficar calmo enquanto a equipe médica chega. E reflete que a terceira divisão sempre deixa essa bagunça que dificulta muito saber com quais órgãos estão mexendo, vendo que será muito difícil terminar aquela limpeza até o fim da semana. Nisso, o gerente aparece informando que mandará Kafka para outro setor por estarem com falta de pessoal, e ele fica desesperado ao ouvir que irá trabalhar no intestino. Um funcionário pergunta o motivo de trabalhar no intestino ser tão ruim, então o amigo lhe manda pensar em tudo que o intestino faz para ele entender, e conta que sempre que Kafka é mandado para lá fica uma semana sem comer. Após isso, ele chega em casa exausto, ainda com vontade de vomitar, achando ainda sentir o cheiro do intestino. Enquanto passa na televisão a vitória da terceira divisão de mais cedo sob o comando da capitã Minashiro, que tendo apenas 27 anos já alcançou um cargo tão alto e derrotou inúmeros kaijus. Então ele se recorda de uma memória deles prometendo derrotar os kaijus juntos. A jornalista continua informando que em breve Mina concorrerá ao cargo de comandante, o que faz Kafka se questionarem como ele acabou daquele jeito, mas tenta expulsar esses pensamentos de sua cabeça, refletindo que seu trabalho também é super importante e se contentando com o que já tem, afinal ele pode comer o que quiser e possui um bom apartamento, se conformando com sua realidade. No dia seguinte, ele vai pro trabalho com uma baita dor de cabeça por ter ficado pensando demais na reportagem de ontem. E quando chega no trabalho, seu chefe o chama para apresentar Ishikawa, o novo funcionário, e conta que ele também pretende entrar para a força de defesa assim como Kafka, e menciona o fato de que Kafka já desistiu há muito tempo desse sonho. Então o jovem questiona o motivo disso e Kafka tenta não parecer idiota, contando que sempre vai ter alguém melhor que ele, por isso desistiu de tentar, já tendo chegado ao seu limite, contando que o rapaz também entenderá quando ficar mais velho. Porém o rapaz nega, afirmando que jamais entenderá alguém que desiste de seu sonho e prefere morrer do que desistir. Então sai para se trocar, o que faz Kafka ficar decepcionado, refletindo que não há problema em desistir, e independe da resposta que desse ainda pareceria um idiota. O dia de trabalho começa e um homem anuncia os setores para onde as equipes vão, e quando diz que Ishikawa irá para o intestino, Kafka cai na risada, mas logo em seguida descobre que vai também, ficando triste por ter que trabalhar nessa área 2 dias seguidos, mas seu chefe o acha muito bom com isso, e ele parte logo para acabar mais rápido. Nisso seu chefe conta que apesar dele sempre reclamar, nunca recusa, achando que esse fato em sua personalidade o tornaria um bom membro da força de defesa, se ele tivesse sido aprovado. Após o trabalho, eles ficam com o estômago embrulhado e pergunta se o rapaz não irá comer. Ele diz não conseguir comer nada naquele momento, então Kafka lhe dá um saco de suco com vitaminas, contando que ele não pode ficar de estômago vazio, ou não aguentará o resto do dia trabalhando. Ele recomenda usar tampões de nariz sem conseguir falar direito, com a voz abafada, deixando o cara assustado, que diz não querer, mas ele tenta fazer o rapaz colocar enquanto todos riem. Mais tarde ele lhe ensina como trabalhar direito e terminam o dia de trabalho se despedindo. Ele permanece no lugar fazendo algumas anotações e Ishikawa aparece para falar com ele, mas ele pensa que ele veio se vingar pelo que fez no almoço. Nisso Ishikawa apenas o agradece por tê-lo ajudado a vencer seu primeiro dia de trabalho, vendo que não teria conseguido sem ele, e conta que agora as forças de defesa irão aumentar a idade de alistamento para 32 anos, já que estão tendo poucos jovens na equipe, e fala não se importar com o que Kafka faz e não quer mandar em sua vida, tendo apenas notado a sua tristeza quando falou em desistir. E quando vai embora, Kafka o para agradecendo pelo aviso, achando o rapaz mais legal do que pensava no começo. Ele tenta falar
que não se importa, mas um Yoju aparece tentando devorá-lo e Kafka o salva. 2 vezes o mandando correr e chamar a força de defesa enquanto ele atrai a atenção da criatura. Ishikawa tenta argumentar e Kafka o manda ir logo porque caso ele morra nunca poderá realizar seu sonho, então ele atrai a criatura para persegui-lo. E sai correndo pela cidade vendo que o Yoju irá alcançá-lo se continuar nesse ritmo, mas encontra um prédio e tenta usar ele para fugir saltando pela janela. Enquanto Kai se recorda de seu passado vendo sua cidade destruída bem na hora que ele ia passar na melhor fase de seu videogame. Sua amiga pergunta se é só com isso que ele se preocupa e conta que não conseguiu salvar sua gatinha. E prometem juntos naquele dia entrar para a força de defesa e eliminar todos os kaijus do mundo. Então Kafka desafia ela para verem quem será o oficial mais maneiro de todos, prometendo que irão derrotar os kaijus juntos. De volta à realidade, ele continua correndo da criatura que o persegue de forma implacável e tenta enfrentá-lo, mas é mandado para longe com um golpe feito um inseto. E se recorda novamente da promessa que fez a sua amiga enquanto tem sua perna quebrada pelo Yoju. Vendo que seu destino está selado e as cortinas da sua vida caíram naquele momento, mas é salvo inesperadamente por Ishikawa, que diz já ter chamado as forças de defesa, porém Kafka diz que o mandou fugir e não era para retornar. Mas o rapaz conta que se o deixasse morrer ali nunca se perdoaria, porque não é isso que alguém da força de defesa faria. Ao ouvir essas palavras, Kafka se recorda do momento em que foi reprovado nas forças de defesa, se sentindo um tremendo inútil que nunca conseguiu proteger nada em sua vida, tendo deixado as coisas importantes serem destruídas pelos kaijus, seu videogame, o gato de sua amiga e agora seu amigo. E no instante final a equipe de defesa surge eliminando o Yoju em segundos. A mulher informa haverem 2 feridos após abater o alvo, mandando parte de sua equipe cuidar dos feridos enquanto o resto vai vasculhar a área. Já no hospital ele reflete que sua amiga é mesmo incrível, tendo derrotado a criatura num piscar de olhos, percebendo que eles realmente estão em níveis completamente diferentes. Nisso Ishikawa aproveita o momento para agradecer Kafka por tê-lo salvado quando o kaiju apareceu, contando que se não fosse por ele já estaria morto a essa hora. Por isso ele agora acha Kafka muito maneiro, fazendo Kafka se recordar do desafio que fez a sua amiga sobre quem seria o mais maneiro. Ishikawa prossegue dizendo que ele deveria realmente pensar em fazer o teste para as forças de defesa, mas não se importa se ele não fizer. Essas palavras batem em seu interior, o fazendo perceber que esteve mentindo para si mesmo esse tempo todo, e agradece a Ishikawa por lhe fazer perceber isso, afirmando que irá tentar entrar para as forças de defesa, mas enquanto fala um kaiju estranho aparece em sua frente e entra em sua boca, o fazendo ter uma sensação terrível. Ishikawa fica preocupado com seu amigo e quando vai ver descobre que ele se tornou um kaiju. Ambos se assustam, mas ele tenta dizer que ainda é o Kafka e um velhinho aparece ligando para a força de defesa. E eles percebem que agora precisam fugir do hospital. Em outro lugar, Mina se recorda de suas aulas sobre kaijus enquanto Kafka lê que para derrotar um kaiju deve mirar nas pernas para que ele caia e se torne mais fácil de abater. Mas naquela época Mina tinha muito medo de enfrentar algo tão maior que ela, então seu amigo lhe diz que sempre estará ao seu lado quando a garota ficar com medo. Mas ela percebe que aquilo foi uma mentira porque agora está sozinha, então recebe uma ligação do comando informando a aparição de um kaiju no hospital e ela já se prepara para chamar sua equipe e eliminá-lo. Então ela se recorda daquela memória e ao ouvir a frase de Kafka o imita como um herói e começa a rir dizendo que o garoto está lendo mangás demais. E Kafka fica envergonhado, mandando a garota não contar para sua mãe ou vão fofocar para a vizinhança inteira. Nisso a garota apenas o agradece, pois com ele a seu lado ela não tem motivos para sentir medo. Então voltamos para o presente onde Mina está com sua equipe reunida informando da aparição de um kaiju no hospital e eles precisam destruí-lo. Nisso todos os meios de comunicação informam a população para que fiquem em casa ou que vão para os abrigos enquanto a situação se resolve. Já no hospital o velhinho continua apavorado com o kaiju, então Ishikawa o manda sorrir para não causar tanto medo, que faz o velhinho ir de base. E ao tentar ajudá-lo acaba destruindo a parede do quarto, surpreso com sua nova força de kaiju. Nisso todos saem e notam o kaiju, então eles decidem sair logo de lá antes que a coisa piore. E acaba destruindo a janela também e saltam para escapar. No carro a tropa recebe a informação de que o kaiju está fugindo e já mudam o curso para encontrá-lo. Enquanto fogem, Ishikawa se pergunta há quanto tempo Kafka é um kaiju e duvida que ele seja mesmo, então olha para trás para perguntar e fica surpreso com o que vê. Kafka não sabe o que está acontecendo com seu corpo e sua língua até sai para comer um passarinho delicioso. Ele consegue voltar ao normal e diz a Ishikawa que agora eles têm um grande problema porque ele quer muito fazer xixi. Porém Ishikawa nota que ele não tem nada embaixo, questionando como ele vai fazer, então ele faz de uma forma um tanto curiosa, o que o deixa desesperado, refletindo que ninguém vai querer casar com ele daquele jeito. Mas Ishikawa o manda parar de fazer manha. Nisso ele pergunta como ficará a sua situação agora, questionando se ainda vai poder entrar na força de defesa daquele jeito. E seu
Seu amigo lembra que a força de defesa mata cajus, fazendo Kafka perceber que nunca vai poder entrar e nota que não vai conseguir alcançar a sua amiga. Nisso Ishikawa acha uma área isolada, contando que não vai ter ninguém lá para vê-los, mas antes que possam entrar Kafka sente um kaiju se aproximando, e um alerta aparece no radar da equipe da força de defesa que logo muda o curso. Kafka conta que aquele kaiju é do mesmo tipo que atacou eles antes e Ishikawa vê aquilo como uma boa chance de fugir, pois irão mandar menos gente atrás deles. E como vão priorizar o kaiju maior, talvez só soltem o alerta sobre ele mais tarde, então saem correndo. Enquanto isso, uma garotinha está chorando assustada vendo que sua mãe está presa sob os escombros. Sua mãe manda que ela corra o mais rápido possível, mas a garota decide ficar ali e tentar salvar sua mãe. Porém, o kaiju aparece pronto para devorá-las, deixando a mãe da garota desesperada, mas Kafka aparece para salvá-las, mandando o kaiju para longe com um soco, e fica surpreso com sua força esmagadora. Quando vai até a garota, ela fica assustada com sua presença, então ele tenta alegrá-la com um sorrisão novamente. O que não dá muito certo, então eles retiram a peça de cima da mulher e Ishikawa conta que ela apenas está inconsciente e ficará bem. Nisso o kaiju volta para se vingar, então Kafka manda que Ishikawa tire as garotas de lá enquanto ele cuida do kaiju carregando um super soco com toda a sua força. A potência do impacto é de tal magnitude que todo o corpo do kaiju explode, fazendo voar tripas para todos os lados, criando uma imensa chuva sangrenta. E Kafka observa atônito sua nova força absurda. Então manda a garota levar sua mãe para o hospital, porém a garota ainda continua assustada com ele. Nisso ele diz a ela que a força de defesa chegará em breve e ele já irá embora. Mas antes que parta, a garotinha lhe agradece por tê-la salvado. Ouvindo aquelas palavras doces, Kafka tem um devaneio, se recordando de sua amiga lhe agradecendo, prometendo que irão derrotar os kaijus juntos. Ishikawa diz que já chamou uma ambulância e que precisam ir agora. Nisso Kafka sai de seus pensamentos, contando a seu amigo que não irá desistir de alcançar sua amiga. Nisso Mina chega no local sem conseguir entender o que aconteceu ali e pergunta à garota sobre o kaiju. Porém ela fica assustada com as lembranças, então Mina promete a ela que irá derrotar todos os kaijus. Mas a garota fica receosa e pede para que ela não extermine o kaiju bonzinho que salvou sua mãe. Mina fica em choque ao ouvir aquilo. 3 meses depois, o retrato falado de Kafka continua sendo exibido no noticiário, enquanto o repórter conta que esse é um dos poucos kaijus que a força de defesa deu um nome, o designando como Kaiju 8. Ishikawa reflete que mesmo já tendo passado tanto tempo, as reportagens continuam nesse assunto por esse ter sido o único kaiju a conseguir fugir da força de defesa. Então um homem chama ele avisando ter correspondência para ele e Kafka, mas como ele iniciou o serviço bem cedo, pede para que Ishikawa entregue a correspondência. Nisso os rapazes contam que antes Kafka costumava fazer a prova todo ano e eles sempre tinham que animá-lo quando ele reprovava. Então Ishikawa olha a carta dele vendo que foi aprovado na primeira fase e sai para entregar a de Kafka, dando uma espiada antes. Os rapazes ficam felizes com a alegria de Ishikawa e acham que Kafka provavelmente passou. Quando ele vai entregar, percebe seu amigo bem de boa na forma kaiju. O mandando voltar para a forma humana, ele diz estar tudo bem, mas Ishikawa lembra que sua cara continua passando nos jornais, o mandando ter mais cuidado. Nisso se recorda do momento em que voltaram pro hospital, contando a todos que deram um jeito de escapar do kaiju, o que fez todos acreditarem neles. Então lhe entrega a carta que deixa Kafka calmo, informando que sempre passa na primeira fase, mas é na segunda que ele sempre se ferra. Ishikawa questiona se ele vai conseguir fazer a prova com aquele corpo, ficando bravo com seu amigo ao dizer que sim, vendo que ele não vai enganar ninguém com aquela cara. E conta que na segunda fase haverá muitos oficiais, então caso eles o descubram não haverá nenhuma chance de sair vivo. Mas Kafka diz que não irá desistir porque essa é sua última chance de passar e ele passou todo esse tempo estudando muito para esse momento. Ishikawa então lhe diz que também não irá desistir mesmo que ele não passe e fica feliz por eles serem rivais agora. Então Kafka vai abrir uma garrafinha e acaba se transformando. Ishikawa o manda faltar na prova, o que faz Kafka implorar para o rapaz não desistir dele, afirmando que vai ficar tudo bem no dia da prova. Ishikawa vai embora, o mandando voltar a normal antes que o pessoal chegue. Kafka fica aliviado por ter passado na prova, porque caso não tivesse passado não poderia mais ser chamado de senpai pelo amigo. Nisso alguns dias se passam e chega o momento da segunda fase. Quando saem do carro, Ishikawa fica surpreso vendo que a base de Tachikawa é gigantesca, refletindo que já havia ido em excursão a uma, mas aquela é muito maior. Então Kafka lhe explica que nessa base também fica uma guarnição da força de defesa, por isso que é tão grande. Ishikawa diz que caso seu amigo se transforme ali, realmente não terá nenhuma chance de sair vivo. Nisso algumas pessoas começam a chegar e uma garota aparece o chamando de velhote. Ele tenta argumentar que só tem 32 anos, mas ela diz que aquilo é ser muito velho, e manda que ele tire seu carro da vaga para ela estacionar. Kafka fala que tem muitas vagas vazias, mas a garota conta que
que seu número da sorte é o 5, por isso quer ficar com aquela vaga. Kafka fica irritado com a garota, mas vendo que ele não quer tirar o carro, ela mesma decide fazer isso, então tira o seu casaco revelando seu traje que aumenta sua força, e tira o carro de Kafka da vaga, que fica desesperado pelo carro ser da empresa. Ishikawa pergunta quem ela é, então a garota se apresenta como Kikoru Shinomiya e diz que seu hobby é matar kaijus. Nisso ela vai até Kafka falando sentir um cheiro forte de kaiju vindo dele. Ao falar isso, Ishikawa tenta disfarçar contando que eles trabalham no descarte de kaijus. Enquanto ele fala, Kafka coloca o carro em pé novamente, deixando Kikoru impressionada, que pensa que ele está usando um traje como o dela. Nisso ele se apresenta e manda ela não se esquecer dele. E o mordomo aproveita o momento para roubar a vaga dele, então Kikoru conta ter achado que aquela prova seria uma mera formalidade chata, mas graças a Kafka agora ela sente que pode ser uma prova muito divertida. Ao ir embora, Ishikawa começa a brigar com Kafka por ter usado seus poderes estando ali há menos de 5 minutos, mas Kafka diz ter transformado só as partes que a garota não podia ver. Nisso os guardas aparecem achando estranho a zoada que ouviram e os mandam entrar logo para o teste, e Ishikawa avisa seu amigo que caso ele apronte de novo vai mandá-lo para casa. Então eles vão determinados rumo à prova, enquanto Kafka reflete que não pode desistir agora, pois essa é a sua última chance de conseguir e ficar ao lado de sua amiga. Dentro do lugar eles analisam o cronograma, vendo que primeiro terá uma prova física, depois um teste de aptidão. E vendo que a aptidão tem muito mais a ver com ter nascido com o potencial necessário, eles acham melhor Kafka dar tudo de si no teste físico e garantir uma boa nota. Porém, quando o teste começa, Kafka não consegue acompanhar o ritmo dos outros competidores, mesmo tendo treinado todos os dias. E acha aquilo estranho, já que quando era mais novo sempre ficava abaixo da média, mas agora percebe o efeito de já ser um idoso de 30 anos. Então pensa que deveria usar seu poder de kaiju, mas acaba optando por não fazer isso. Ao fim do teste ele descobre que ficou na posição 219 dos 225 participantes. Então Kikoru aparece zoando ele por estar passando vergonha, enquanto ela ficou em 5º lugar. E Kafka implora para que ela se esqueça dele, se lembrando do que havia dito antes. Nisso Ishikawa o manda se acalmar, afinal ele sequer usou seu poder de kaiju, então Kafka diz que isso seria injusto com os outros participantes e ele jamais poderia fazer isso. Mas se arrepende de não ter usado e ficado em primeiro lugar, achando que está muito fora de forma por não fazer essa prova há muito tempo. Então Ishikawa lhe conta que esse não é o principal motivo pelo qual ele teve uma classificação ruim. Nisso um rapaz entrega a ficha dos candidatos à mina, que fica interessada ao ver a foto de seu amigo e pede para que o homem continue falando sobre os candidatos daquele ano. Então ele conta que o primeiro que lhe chamou a atenção foi Haruichi Izumo, que se formou em primeiro no curso de extermínio de kaijus. Depois vem Irahu Furuhashi, que também ficou entre os primeiros do curso de extermínio. Em seguida Aoi Kaguragi, uma grande promessa das forças de defesa terrestres. Ishikawa conta que naquele ano em específico tem muitos alunos que acabaram de sair da Universidade de Extermínio de Kaijus. O que é estranho, já que normalmente essas pessoas optam por virarem oficiais de elite, não agentes de campo. E sem dúvida entre todos eles quem mais chama atenção é Kikoru, que conseguiu o feito de ser a única a se formar na Universidade de Extermínio de Kaijus aos 16 anos, sendo uma grande prodígio. Todos a encaram como um verdadeiro desafio, enquanto Ishikawa conta que todos eles formam um grupo extremamente talentoso liderados por Kikoru, que segue na ponta. Nisso Kafka vai até lá, vendo quanto ela é incrível, mas os seguranças o transformam num pano de chão e todos observam achando que se trata de um fã maluco da Kikoru. E ela ri da cara dele, contando que essa já é a segunda vez que o rapaz passa vergonha e diz estar esperando por quantas vergonhas ele ainda vai passar ao longo do dia. Mas ele jura que ela quem passará vergonha, porém lembra que está ferrado no teste de aptidão. Mas Ishikawa lhe dá uma esperança, contando que nos últimos anos o teste de aptidão tem sido descarte de kaiju para ensinar aos candidatos que aquilo não se resume apenas a matar kaijus. E foi pensando nisso que ele decidiu trabalhar na equipe de descarte, o que deixa Kafka motivado. Então eles vão para o portão de segunda área de treinamento, onde o homem se apresenta como Hoshino, vice-capitão, e conta que será o chefe daquele teste de aptidão que vai ser extermínio de kaiju. O que deixa todos impressionados. Então um kaiju parte para cima deles, mas a grade é erguida bem na hora, mas Kafka fica no chão assustado. Ao vê-lo, Kikoru cai na risada e ele briga com Ishikawa, que lhe deu informação errada, porém ele lembra apenas ter dito que nos últimos anos o teste foi descarte de kaiju. Não tinha como prever se seria igual nesse ano também. Nisso Hoshino avisa a todos que usarão trajes especiais para aquela tarefa, e ao vestir Ishikawa sente sua pele esquentar enquanto sente como se a roupa estivesse se fundindo ao seu corpo. Então o traje informa que as fibras de kaiju estão ativadas e operando normalmente. Nisso Hoshino conta que aquele é um traje especial de combate feito de partes orgânicas retiradas dos kaijus que aumentam o poder de combate do usuário.
Então uma funcionária começa a medir o poder de combate de cada um, revelando que Ishikawa tem 8% e após dizer o poder de mais alguns que ficaram abaixo dos 20%, ela diz que o poder de Haru é de 14%, o que deixa o rapaz inconformado por ter tão pouco. Então Hoshino consola contando que esses números são apenas a porcentagem do poder que eles conseguiram ativar dos trajes, sendo muito raro alguém conseguir passar dos 20%. Então a mulher revela o poder de Kikoru de 46%, deixando todos impressionados, e Hoshina reflete que com aquele poder ela já pode ser comparada a uma líder de pelotão, sendo o maior poder registrado de alguém que nunca usou o traje. Nisso Ishikawa fica triste por só ter conseguido 8%, porém um homem conta que isso é normal para a primeira vez, sendo raro haver alguém acima dos 10%, e diz para ele se considerar feliz por não ter tirado 0%, sendo que ele nunca viu alguém tirar 0. Então a mulher conta que Kafka conseguiu tirar 0% de poder. Kafka pede mais tempo para tentar ativar o poder do traje, mas o homem acha que ele vai acabar fazendo cocô. Kafka fica pensando que deve haver algum truque naqueles trajes para ativar eles, enquanto Kikoru quer que ele pare de brincar e mostre logo o poder que ele demonstrou mais cedo antes que a prova acabe. Nisso, ao ver todos equipados, Hoshina avisa que a prova irá começar e os leva até a área, explicando que a missão deles é destruir os 36 kaijus espalhados pela área. E para isso usarão as armas e equipamentos anti-kaiju, enquanto serão observados por drones que, caso constatem uma situação de sério risco, avisarão a central, que ativará um escudo protetor no candidato. Porém isso fará com que ele seja desclassificado e lhes deseja sorte, avisando que não sabe se sobreviverão àquela prova, mas quem for estará aceitando esse risco. Nisso todos avançam e Kikoru mostra que realmente é uma prodígio exterminando os kaijus, e Kafka tenta ir também, mas nem consegue levantar o equipamento sem a ajuda do traje. Mas só ele sabe como é isso por ter 0 de poder. Então Ishikawa manda não falar como se isso fosse algo especial e tenta pensar no que farão, já que não consegue ter o mesmo poder de ataque que os outros. Nesse momento Hoshina avisa que a Capitã Mina decidiu assistir os candidatos daquele ano, o que faz Kafka se recordar da promessa que fez a ela, percebendo que não pode desperdiçar sua última chance. Então ele pergunta a Ishikawa o motivo pelo qual os examinadores estão lhe seguindo com drones, sendo que poderiam ver os kaijus abatidos usando rastreadores. E Kafka chega à conclusão que também devem estar avaliando suas capacidades de se adaptar, por isso, já que eles não têm tanto poder de ataque, resolvem que devem auxiliar a vanguarda como puderem. Nisso eles avançam até uma área de confronto e, vendo que a galera está tendo dificuldades, Kafka reconhece aquele kaiju já tendo desmembrado. Então arremessa uma granada de som que deixa o kaiju atordoado e conta a Ishikawa que aquele tipo de kaiju não tem olhos, por isso a audição é super desenvolvida, se tornando alvos fáceis se estiverem surdos. Então manda o homem mirar na barriga por ser muito mais fraca do que na maioria dos kaijus, o que faz ele ser destruído facilmente. O homem agradece ainda, achando que ele é um fã maluco da Kikoru. Então eles saem correndo enquanto Kafka conta conhecer os kaijus melhor que qualquer um, e com esse conhecimento eles vão conseguir passar na prova. Porém um kaiju ataca de surpresa e um alerta é disparado, mostrando que Kafka está gravemente ferido. Então Hoshina manda que se preparem para ligar o escudo. Kafka se lembra que isso vai ocorrer caso ele fique incapacitado, mas significará sua desclassificação, e tenta levantar, porém sua perna está quebrada. Ele pensa em sua amiga não querendo passar vergonha na frente dela, e Hoshina reflete já ter imaginado que ele seria o primeiro a sair, achando uma pena perder alguém tão engraçado. Mas no último momento Kikoru acaba com o kaiju, contando que aquela já é a terceira vergonha de Kafka, e diz que não vai deixar ninguém desistir enquanto ela estiver por ali, o mandando ficar dormindo no chão como um perdedor enquanto ela sai para exterminar todos os kaijus. Nisso ela aproveita e detona o kaiju dos outros, que faz o pessoal perceber que a diferença de poder de combate entre eles faz mesmo muita diferença no campo de batalha. Enquanto continua tentando se levantar, Hoshina informa a Kafka que ele possui várias fraturas pelo corpo e recomenda que ele desista da prova. Mas Kafka está determinado, não podendo deixar sua última chance ir embora. Assim mesmo, com todas as adversidades, ele precisa prosseguir para poder ficar ao lado de Mina, refletindo que são sempre os talentosos que passam. Hoshina prossegue o mandando desistir, avisando que mesmo seus escudos não são perfeitos e eles podem não aguentar os kaijus, sendo Kafka um alvo tão fácil. Mas Kafka decide que não irá desistir, pois apostou toda a sua vida até aquele momento nesse teste e precisa conseguir para correr atrás de seu sonho, e seu poder aumenta no medidor. E finge que está tudo bem, se colocando de pé, deixando todos impressionados, e Hoshina avisa que caso sinta que eles não vão conseguir, irá ativar o escudo na mesma hora. Kafka se dá por satisfeito e manda Ishikawa prosseguir, se lembrando de sua promessa sobre seguir em frente mesmo que aconteça algo com Kafka. Porém o rapaz não vai deixar seu amigo para trás, se comprometendo a lhe dar suporte junto com ele. Nisso Kafka se lembra que Ishikawa sempre age assim, e saem correndo pelo lugar, fazendo Hoshina cair na risada vendo aquela situação peculiar. Todos ficam
olhando deixando Ishikawa morrendo de vergonha e Kafka o manda cuidar da movimentação usando a força de seu traje enquanto ele cuida dos kaijus. Hiroshina tem um ataque de riso perguntando se poderiam só provar logo eles na categoria de comediantes. Então Kafka o manda seguir a Kikoru e Ishikawa usa toda a potência de seu traje avisando a Kafka para se preparar para dar apoio a Kikoru assim que chegarem no local. Enquanto isso o pessoal está lidando com os kaijus, mas Kikoru aparece se exibindo explodindo o kaiju sem dificuldades e parte para a próxima área aproveitando para destruir outro kaiju. Enquanto o pessoal nota que ela sequer os deixa ajudar, então no centro de comando informam que ela derrotou todos os Joju da área Delta e a garota se dirige para o Honju arremessando uma granada que deixa a criatura atordoada e salta sobre ele deixando o kaiju bem na mira de seu rifle, então puxa o gatilho fazendo a criatura explodir em 1000 pedaços. A garota fica impressionada e informa que a segunda etapa do teste foi concluída e agora irão recolher os drones. E Kafka fica decepcionado quando chega no lugar vendo que Kikoru é muito rápida e acaba caindo no chão desfazendo a fusão. Nisso a operadora avisa que eles devem mandar uma equipe médica para os feridos e Hiroshina reflete que a prova foi mais rápida do que ele havia imaginado, tendo dado muito trabalho para montar tudo e Mina conta que Kikoru é ainda mais poderosa do que diziam os boatos. Então Hiroshina diz ter achado que pelo menos metade desistiria da prova ou seriam eliminados, porém todos passaram com ferimentos leves. E isso se deve muito graças a Kikoru, mas isso já era esperado já que ela é a filha do grande diretor Shinomiya. E com tamanha habilidade ela é com certeza uma luz de esperança na luta contra os kaijus. Então ela pergunta a seu pai se seu desempenho foi perfeito enquanto observa o céu e decide voltar para rir novamente de Kafka. Mas um kaiju aparece e desfere um ataque contra seu peito. Enquanto isso Ishikawa comenta que Kikoru é realmente o monstro que haviam falado e Kafka admite que a garota realmente lhe deu uma lição assim como prometeu. Mas graças a ela conseguiram chegar na final e agora podem só esperar o resultado. Nesse momento todos os kaijus começam a se levantar e Kikoru cai no chão gravemente ferida, tendo focado todo o seu escudo num ponto só, porém o disparo quase atingiu seu coração, mas ainda acha que consegue lutar e pergunta quem é aquele kaiju. Ao ver a garota ainda viva a criatura fica surpresa e fica curioso quanto ao ferimento de Kikoru que está se fechando vendo que a pele da garota é muito interessante. Kikoru fica em choque ao ver um kaiju inteligente e decide acabar logo com ele, mas acaba tendo o corpo perfurado diversas vezes pela criatura disparando vários alertas no centro de comando. E a garota avisa dos kaijus derrotados se reerguendo relatando que a estimativa de força do Honju que acordou é de 6,4 deixando Hiroshina surpreso vendo que ele ficou mais forte e reflete que seria necessário um pelotão inteiro para cuidar dele, ou apenas ele. Mina nisso a capitã manda ativar os escudos de todos os competidores e enviar os drones de volta enquanto ela e Hiroshina vão cuidar da criatura. Nisso todos os competidores começam a evacuar a área enquanto Kikoru se vê diante do kaiju que havia derrotado refletindo que para ela recuar não é uma opção, pois só ela pode derrotar esse monstro e caso não consiga muitos morrerão. Então se ergue agradecendo ao uniforme feito de músculos de kaiju que estão estancando seu sangramento, e graças a isso ela ainda consegue lutar e não vai deixar ninguém morrer enquanto estiver de pé porque precisa ser perfeita. Então toma um tapão do kaiju para ficar esperta. Ficando muito ferida nisso ela se recorda de um momento no passado quando foi aprovada em primeiro lugar na escola de extermínio de kaijus. Sua amiga fica muito feliz por ela, então o pai da garota chega parabenizando e diz que irá comprar um presente para comemorarem ela ter passado, o que deixa Kikoru cabisbaixa vendo todos os pais parabenizando seus filhos. Então seu mordomo aparece contando que seu pai está em casa naquele dia e certamente irá ficar feliz em saber que ela passou em primeiro lugar. Porém ao chegar em casa seu pai diz que ela não fez mais que sua obrigação, avisando que caso ela se contente apenas com um sucesso se tornará um fracasso e deve começar logo a preparar seu próximo objetivo. E conta que a garota precisa ser perfeita não só pelo futuro de sua nação mas também pela sua falecida mãe. Aquelas palavras ecoaram na mente de Kikoru que percebe que precisa continuar lutando independente do que aconteça. Mesmo que agora esteja só com um braço ela precisa seguir em frente e passar por cima de seus inimigos. Pelo bem da nação ela precisa ser perfeita. Então o kaiju começa a regenerar seus chifres e quando os drones chegam todos veem que o uni-órgão ofensivo que havia sido cortado se regenerou, e a criatura já está condensando energia para um poderoso ataque. Nisso Kikoru percebe que agora está tudo acabado para ela, então se rende lamentando ao seu pai por não ter conseguido ser a garota perfeita que ele tanto quis. Então no último momento Kafka surge agradecendo a garota por ter lutado bem e o kaiju dispara causando uma grande destruição no local. Mas Kafka defende e diz que foi graças a ela que todos puderam evacuar a área, pedindo agora para que deixe o resto com ele. Enquanto isso alguns dão cobertura enquanto o povo evacua a área, então um sinalizador é disparado para guiar a evacuação. E Ishikawa corre se lembrando de quando os kaijus se levantaram e pensou em fugir
fugir, mas alguém avisou que Kikoru ainda estava lutando com o kaiju que voltou à vida. E quando ele nota Kafka já havia sumido e se pergunta se seu amigo seria louco o suficiente para se transformar naquele lugar mesmo sabendo que se a força de defesa o ver vão atacar. Então Kikoru fica impressionada vendo que o homem é um kaiju e ele implora para que ela não conte nada a ninguém fazendo uma carinha fofa de kaiju. Então ele bloqueia outro ataque e promete que acabar com aquele kaiju vai ser rápido, então começa a carregar toda a sua força criando raios em volta e a garota avisa a todos ter detectado outra energia de 9.8 na área, só podendo pertencer a outro kaiju, mas devido a um problema com os drones não pode fornecer imagens. Nisso Hoshina acha que os sensores devem estar danificados porque um kaiju com essa energia se tornaria o mais forte da história. Então Kafka prepara um golpe tão forte que todo o seu corpo se prepara para o impacto. Nisso ele desfere o golpe tão poderoso que oblitera o outro kaiju criando uma chuva carmesim com seu sangue. Kikoru fica chocada sem palavras para descrever o que acabou de ver, então Kafka desafia o kaiju a reviver de novo. Nisso ele começa a se reerguer deixando Kafka desesperado, mas para sua sorte ele não consegue e salva Kikoru de outro kaiju que vinha por trás. E diz à garota que irá ficar tudo bem agora, aproveitando para lhe dar uma lição de moral sobre não se arriscar assim. Então Ishikawa aparece brigando com ele por ter se transformado em kaiju naquele lugar. Nisso Kikoru desmaia. Quando a equipe chega no local vê o nível de destruição, se perguntando o que poderia ter criado aquilo, e uma soldado relata não ter encontrado os candidatos, mas no centro de comando a garota diz que eles já estão na base. Então Hoshina diz à sua amiga que apesar de Kikoru ser forte, ela certamente não deve ter feito aquele estrago todo, que deixa Mina pensativa sobre aquele dia. Vendo que primeiro os kaijus voltaram à vida e agora aquilo, então manda que tragam a unidade de investigação e a de limpeza. E Hoshina se lembra que esse cenário se parece com o que haviam visto há 3 meses, se perguntando se por acaso teriam alguma ligação. Já no hospital, Ishikawa conta que os ferimentos de Kafka não são tão sérios e que Kikoru também ficará bem, já que estão usando toda a ciência da força de defesa para curá-la. O que deixa Kafka furioso vendo que ela tá tendo tratamento especial e ele não. Então seu amigo diz ser porque ele só quebrou uma perna enquanto ela teve muitos danos. E Kafka fica feliz por ter acabado, vendo que fazia muito tempo que não competia com pessoas tão incríveis, e reflete que perseguir seus sonhos realmente dá muito trabalho, porque tem sempre alguém melhor que te vence antes de você conseguir. Mas isso não importa porque torna tudo mais empolgante e agradece Ishikawa por tê-lo motivado a tentar. Nisso Mina aparece agradecendo eles por terem levado Kikoru ao abrigo e sai. Kafka tenta dizer algo, mas decide que ainda não é a hora, pois é melhor esperar se tornar um oficial antes de falar com ela. Enquanto isso Kikoru acorda no hospital vendo que não conseguiu ser perfeita para seu pai. Nisso Hoshina aparece lhe contando terem limpado a área dos kaijus que reviveram, e diz que ninguém morreu graças a ela ter derrotado Honju, mas a garota fica hesitando, fazendo questionar se foi ela mesmo quem o derrotou. Então ela se recorda do pedido de Kafka e conta que foi ela quem destruiu a criatura. Em outro lugar o kaiju está ouvindo o jornal e fica confuso ao descobrir que não houve nenhuma fatalidade no incidente de mais cedo e questiona quem deve ser esse kaiju 8 que o jornal diz continuar à solta. Então recebe uma ligação em que seu chefe avisa ter acabado a hora do descanso e ele conta que já irá sair do banheiro. Ao sair diz a todos que estava com uma baita dor de barriga e ele manda um novato avisar antes de ficar fazendo hora no banheiro. E eles saem conversando sobre o incidente. Dias depois no trabalho, Kafka está desesperado pensando que pode não ter passado e acha que a culpa é de Ishikawa, que o encorajou a tentar. E ele o lembra que havia lhe agradecido pela mesma coisa no hospital, e então o chefe aparece com a correspondência deles. Eles ficam ansiosos preparados para abrir juntos e Kafka reflete que precisa passar porque essa é sua última chance de ficar ao lado de sua amiga, então ele abre se surpreendendo com o resultado. No dia do alistamento os colegas se cumprimentam já sabendo que ambos iriam passar e começam a procurar o fã da Kikoru vendo que ele não está ali. Então Kikoru aparece e uma colega parabeniza por ter ficado em primeiro lugar e Kikoru diz ter sido escolhida como representante da turma, ficando animada para a cerimônia. Nisso Haruishi diz ter achado que ficaria em primeiro antes da prova, mas depois do que aconteceu agora sabe que vai ter que disputar pelo segundo lugar com seu amigo. Porém Aoi diz ter ficado em primeiro lugar na prova de aptidão física, mandando o cara buscar o segundo lugar enquanto ele vai atrás do primeiro sempre. Então Iharu acaba se batendo em Ishikawa vendo que era ele que estava com o velhote e se apresenta perguntando onde está o velhinho. Nisso a capitã é anunciada e entra no salão vendo todos em posição, e assim que sobe no palanque inicia a cerimônia chamando a representante Kikoru. Ele entrega um papel oficializando os 27 como oficiais e Kikoru jura que todos dedicarão suas vidas pela causa. Então a capitã agradece mais uma vez pela sua contribuição no incidente da prova, pois graças a ela não houve fatalidades. Mas Kikoru fica triste porque não foi ela quem derrotou o kaiju, vendo que era Kafka quem deveria estar recebendo
recebendo esses elogios e se pergunta o motivo dele não estar ali, se lembrando que o homem não só teve a audácia de salvá-la como também se preocupou como se ela não fosse nada e por isso não vai deixá-lo desaparecer assim ainda querendo respostas sobre sua forma de kaiju. Nisso Kafka aparece pedindo licença e tenta entrar de fininho na prova deixando todos animados e surpresos em vê-lo. Vendo ele a capitã se recorda da avaliação dos aprovados em que todos queriam reprovar Kafka por ter tirado uma nota muito baixa na prova física e 0 no segundo teste. E antes que ela pudesse falar algo Hoshino intercedeu contando querer Kafka no seu time pois mesmo com as notas super baixas ele conseguiu ajudar seus companheiros no último teste localizando os pontos fracos dos kaijus, sem se preocupar com sua nota individual e acima de tudo ele acha o cara uma comédia. Por isso mesmo que não consiga promovê-lo oficial vai colocá-lo no seu time como cadente e treiná-lo para ver se o rapaz melhora. Então a capitã conta que como ele vai entrar como cadente deixou de fora da cerimônia de introdução e todos ficam felizes em saber que o velhinho conseguiu passar mesmo como cadente. Após isso Hoshino pede a todos para escutarem o discurso da capitã que diz estar feliz por todos ali terem passado nas provas e conta que nos últimos anos tem aparecido kaijus com níveis de força muito elevados, além dos kaijus estranhos como os que voltaram à vida durante a prova. Por isso suas missões serão muito perigosas e ela não pode garantir que eles voltarão com vida da primeira missão mas mesmo assim quer que eles confiem sua vida a ela, jurando estar sempre na linha de frente como a ponta da lança mas também como um escudo poderoso. Nisso Kafka fica muito empolgado e diz que estará ao lado de Mina em breve deixando todos assustados achando que o cara é um maluco chamando a capitã pelo primeiro nome. Então ela o manda apagar sem flexões pela falta de respeito e por tê-lo interrompido fazendo Hoshino cair na risada vendo que o cara mal chegou e já tá fazendo atrapalhada então nota o sorriso no rosto de Mina na saída. Nisso sua assistente conta que ele mal chegou e já começou o stand-up e Hoshino acha muito bom ter Kafka ali pois geralmente o clima do lugar é bem sombrio e Kafka diverte todos. E reflete que quando os kaijus voltaram à vida surgiu um kaiju de nível de força 9.8 e ao mesmo tempo um sinal vital desapareceu mas acha que pode ter sido apenas um sensor quebrado. Por isso irá manter Kafka sob seu olhar percebendo que tem algo de estranho nele além do fato de ter tirado 0 no teste de aptidão e pretende descobrir o que é. Nisso todos comemoram ele ter chegado nas 100 flexões e Kikoru aparece avisando que quer falar com ele a sós fazendo o pessoal achar que ela quer confessar seu amor por ele. Nisso Kafka pergunta se é uma parada tipo se encontrar no ginásio após a aula o que deixa a garota bravo mandando ir logo. Então eles vão para uma lanchonete onde ela fica surpresa ao descobrir que ele comeu um kaiju e se tornou um deles achando que Kafka devia estar com muita fome. Mas Kafka diz que não queria comer e conta que esteve pensando em contar para a força de defesa para ver se poderiam achar uma cura para ele. Mas Kikoru descarta a ideia lhe falando que caso descobrissem iriam passar o dia todo estudando e fazendo experimentos por isso ele nunca chegaria a ser um oficial. E além disso quando um kaiju é forte o suficiente para ganhar número a força de defesa usa suas partes para criar armas especiais depois que o derrotam. O que deixa Kafka apavorado pedindo para Kikoru não contar seu segredo a ninguém e ela promete não contar por ele ter salvo sua vida. Mas se um dia ver que ele representa um perigo para a humanidade ela mesma acabará com ele. E Kafka fica feliz contando com ela caso isso chegue a acontecer. Então eles vão para o treino de tiro onde Ishikawa mostra sua habilidade terminando a prova em 2 minutos e 25 segundos tendo conseguido liberar 18% do poder de seu traje. Hoshino fica impressionado vendo quanto o rapaz evoluiu em tão pouco tempo e Haru pretende quebrar o recorde de Ishikawa partindo para fazer a prova o mais rápido possível terminando em 2 minutos e 15, tendo conseguido liberar 20% do poder de seu traje e vai até Ishikawa se gabando por ter batido o recorde dele nisso Kikoru aparece destruindo todos os alvos terminando a prova em 1 e 16 liberando 55% do poder do traje, deixando todos impressionados e a garota se gabos mandando não brigar já que as duas pontuações juntas não chegam perto da dela. Nisso Haruichi percebe que quanto mais ele treina mais ela o faz perceber o quanto ele é mediano e Aoi conta que enquanto ele está perdendo tempo se preocupando com quem é melhor o seu poder de combate já se iguala ao do rapaz, que confere vendo que já está em 25% e promete que irá bater o recorde de Aoi na próxima tentativa. Enquanto isso Kafka consegue terminar a prova em 6 e 39 conseguindo liberar 1% do poder de seu traje e sai feliz atrás de Kikoru contando que agora o seu 0 virou 1, mas ela o manda parar de ficar feliz por ter 1% porque ela tem 55. Então Hoshino para avisando que nesse ritmo o velhote não vai conseguir virar oficial e pode ser demitido em 3 meses então manda todos darem 10 voltas no local para terminar mas como todos reclamam ele aumenta para 15 voltas. Nisso sua assistente constata que eles já estão cheios de rivalidades o que deixa Hoshino feliz vendo que mesmo estando longe os próprios recrutas estão deixando uns aos outros melhores. Após o treino Kafka está
está exausto vendo que o Capitão Hoshina é um monstro. Nisso Haru se gaba por ter mais músculos que Ishikawa, mas o rapaz discorda sendo muito teimoso, então Kafka os manda contemplarem os músculos de um adulto trabalhador, deixando eles impressionados. Mas acaba soltando o ar mostrando o corpo de coxinha e diz para pararem de rir porque isso também vai acontecer com eles quando chegarem na sua idade. Nisso Aoi entra mostrando o tanquinho reclamando do barulho, deixando todos chocados com o físico do cara, mas já era esperado, afinal ele era do exército. E contam que estavam falando do quanto são magros. E Kafka relaxa vendo que fazia tempo que não tinha um momento relaxante desses. Já na lavanderia as garotas se deparam com Mina ficando em sentido, mas ela diz que já irá sair, então pergunta se Kikoru está melhor, ao que a garota confirma. E fica admirando os músculos de Mina, mas acha que isso não é o suficiente para explicar seu poder de combate. Nisso Mina repara nela e Kikoru diz estar curiosa quanto ao treino que Mina fez, então a capitã manda ficar do seu lado que ela irá ensinar o básico e Kikoru fica envergonhada de fazer isso ali, mas acaba aceitando. Já no banho Haru pergunta o motivo deles terem decidido entrar para a equipe e o mandam contar primeiro, então ele revela que decidiu entrar por causa da capitã que o salvou de um kaiju, então ele a tem como uma inspiração. Todos ali dizem ter sido por motivos parecidos, admirando a capitã. Kafka fica confuso vendo que todos gostam dela e Ishikawa lhe explica que ela é como uma super-heroína para todos. Então eles perguntam a motivação de Kafka, ficando chocados ao descobrirem que ela era sua amiga de infância e eles prometeram lutar juntos contra os kaijus como numa história épica. Então Kafka tenta sair de fininho, mas o pessoal o prende lá mandando ele contar a história toda e ele começa a falar desde o dia que ela nasceu. Nisso as garotas saem do banho vendo todos enfileirados no chão e a garota conta que eles devem ter passado tanto tempo conversando que acabaram passando mal de calor e que Kikoru os acha uns bobos, então nos dias que se seguiram eles passaram o tempo treinando e discutindo táticas de combate contra os kaijus. Depois do treino Kafka decide continuar estudando vendo que precisa ralar o dobro que os outros, percebendo que não tem muito tempo. Então Hoshina aparece contando que dormir também faz parte do treino e Kafka conta que precisa se esforçar pois não pode deixar que lhe demitam. Hoshina pergunta se todo esse esforço é por causa da capitã, o que deixa Kafka desesperado vendo que ele sabe e Hoshina lhe avisa que naquele lugar todas as paredes têm ouvidos. Então Kafka diz que prometeu que lutaria ao lado dela e Hoshina avisa que isso pode ser interpretado como uma tentativa de roubar o cargo dele, afinal ele é o vice-capitão. Kafka fica preocupado, mas admite que esse é o seu objetivo, então Hoshina lhe dá mais 2 horas naquele lugar e o manda fechar tudo quando for embora. Mas antes de sair diz a Kafka que não irá deixá-lo pegar seu lugar ao lado da capitã, e o avisa para não ficar muito próximo dos oficiais pois não costumam durar muito nesse trabalho. Nisso o alarme de kaiju toca despertando todos e Hoshina conta que chegou a hora da primeira missão deles. Nisso Mina pede o relatório e a cientista lhe informa que toda a área já está sendo evacuada. Enquanto isso os militares pedem à população para saírem do local enquanto ajudam a manter a ordem para todos evacuarem em segurança. E a cientista conta já ter um posto de comando sendo construído em um estacionamento. Então Mina pede uma atualização sobre o Honju e a garota conta que ele surgiu em uma falha geográfica e desde então esteve se movendo pelo subterrâneo enquanto crescia. E acha que ele veio à superfície por ter chegado no período de proliferação e por causa de seu surgimento diversos Yoju apareceram nas redondezas. Mas para a sorte deles a área de extermínio não fica muito longe, então decidem o melhor lugar para exterminar o Honju, mostrando onde ficarão os atiradores que terão visão livre para atacar o Honju e avisa que o nome dessa missão será a Operação de Extermínio de Sagamihara. Enquanto isso vários veículos já se dirigem ao local. Os novatos estão apreensivos e Kikoru observa Kafka ainda sem acreditar que o kaiju de número 8 está bem diante dela e espera que ele não a decepcione. Então ele quase vomita um monte por ter ficado muito nervoso com a primeira missão, deixando todos desesperados. A artilharia já começa a se posicionar enquanto o pelotão de Hoshina se prepara esperando as ordens. Kafka continua ansioso estando numa área de extermínio pela primeira vez e observa o Honju da missão que parece um fungo gigante. Então Hoshina lhes informa que a capitã Mina cuidará do grandão, porém ele está criando diversos Joju menores. Por isso eles estão mantendo a área de extermínio longe da maioria das construções para que não causem grandes estragos, pois isso implicaria em grandes gastos com reconstrução e tempo.
tempo. Então a missão deles é impedir que esses Joju fujam daquela área e avisa que os novatos atuarão na retaguarda sendo a última linha de defesa contra os monstros. Todos observam o mapa apreensivos e Hoshina lhes avisa que a nota que eles tiraram no treinamento já não importa mais, pois aquele é o mundo real onde simples notas não vão salvar vidas. E eles devem aproveitar esse momento para mostrar o que sabem fazer, o que deixa todos eufóricos esperando a missão começar. Então um oficial no posto de comando anuncia já terem evacuado todos os civis. Nisso a cientista avisa que já estão todos prontos e faltam 8 minutos para a capitã chegar na posição marcada. Então Ishikawa pergunta se Kafka está pronto e ele confirma, pois precisa mostrar do que é capaz, se recordando das palavras de Hoshina lhe avisando que se não evoluir rápido vai acabar sendo demitido. Por isso ele precisa se sair bem nessa missão e pensar nisso está lhe fazendo sentir diversos tipos de pressão como nervosismo e pânico, mas por algum motivo isso também está lhe empolgando. Ishikawa fica feliz pelo amigo, percebendo que ele está assim porque esse é o trabalho que ele sempre quis e deseja que eles se saiam bem nessa primeira missão. Então os Joju chegam e todos avançam contra eles enquanto Kafka fica feliz achando aquilo um máximo e desce o prédio da sua maneira. Nisso a capitã chega no posto de tiro e a cientista manda que atraiam um Honju para aquele setor enquanto dão fogo de cobertura para ajudar. Então a artilharia começa a disparar mísseis guiando Honju até Mina e Hoshina fica feliz vendo que essa é a estreia de seus novatos, desejando que eles mostrem para os veteranos como são incríveis. Enquanto isso todos estão à espera das criaturas e Kafka reflete que diferente da prova dessa vez ele está extremamente calmo, sentindo que o traje deve estar lhe ajudando a manter a concentração, emitindo um poder de combate que ele nunca havia sentido. Então é atropelado por um Joju para ficar esperto e Kikoru fica brava por ele ter ido muito na frente, lembrando que ele só tem 1% de poder e deve ficar atrás de todos. Enquanto isso os veteranos estão cuidando dos monstros e o homem reclama de ter que ficar de babá dos novatos, os mandando ficarem escondidos para não atrapalhar enquanto eles cuidam dos Joju, e manda a todos terem cuidado e pegar leve por ainda não saberem seus pontos fracos. Então Kikoru explode a criatura e fala que vai pegar leve e explodir qualquer coisa que pareça um ponto fraco, então dispara uma chuva de balas destruindo várias criaturas. O que deixa o veterano impressionado vendo que isso não é a força normal de um novato, percebendo que essa é a força da grande Kikoru de quem todos falam. Então Kafka elogia, deixando ruborizada, e responde não precisar do elogio dele, porém seu traje aponta uma elevação dos batimentos cardíacos repentinamente. Já no outro setor Furuhashi aparece destruindo vários Joju sozinho e se gaba Ishikawa, porém quando olha vê seu amigo acabando sozinho com uma criatura usando muito menos tiros, o que deixa impressionado, perguntando se ele fez isso sozinho. E Ishikawa confirma contando ter trocado seus cartuchos explosivos por congelantes que lhe permitem desacelerar seu inimigo enquanto luta, e acha que será um caçador ainda melhor quando se acostumar a isso. E reflete que precisa ficar ainda mais forte para que Kafka não precise se transformar. Já no outro setor a Aoi acaba com o Joju sozinho e Haruhi bloqueia a passagem dos outros para que possam abrir fogo. O que deixa todos os veteranos assustados vendo que os novatos desse ano são muito fortes e perguntam à líder do pelotão Nakanoshima o que está havendo. Nisso ela conta que já sabia que essa leva de novatos era boa, mas não imaginou que fosse tanto. Enquanto isso a Aoi de já ter derrubado 6 vendo que seu amigo está um tanto devagar. E ele confirma, porém o lembra que 4 desses que a Aoi derrubou foi com a ajuda dele. Nisso Nakanoshima os observa vendo que um é mais selvagem e o outro mais bem cuidado, que a faz babar vendo que é realmente um bom ano. E conta que Hoshina já havia lhe dito que os novatos eram fortes, mas além disso ela notou que a média de poder emitida por eles está mais alta do que de costume. Percebendo que o pessoal do alto escalão está fazendo eles melhorarem muito rápido, e a cientista avisa que um dos setores já está completamente limpo. Enquanto isso Kafka observa que todos ali são incríveis vendo que os informes de abates não param de chegar. Então a mulher anuncia que o pelotão irá avançar com Ishikawa e Furuhashi na vanguarda, o que deixa Kafka impressionado vendo seu amigo lá. Percebendo que enquanto todos estão lutando ele só está atrapalhando, então se recorda do homem os mandando pegar leve enquanto não sabem onde fica o ponto fraco. Então ele vê o Joju morto e decide que se não pode estar na linha de frente irá lutar com suas próprias forças. Nisso os oficiais ficam chocados vendo ele entrar no Joju, e Kafka fica surpreso vendo a facilidade que teve para abrir o Joju mesmo tendo apenas 1% de força, e acha que se desse para produzir em massa esses trajes seria bom que dessem alguns para a equipe de limpeza. E ao abrir a criatura nota que é uma estrutura bem simples para aquele tipo de kaiju, mas seu núcleo não está no lugar habitual, então tenta imaginar onde poderia estar, percebendo algo mais acima. Então conta a Hoshina ter encontrado o núcleo que fica localizado na base da nuca, porém existem músculos fibrosos em volta que agem como coluna, por isso os soldados mais fracos terão que atacar pelas laterais. Porém existe algo mais importante, os kaijus possuem órgãos reprodutores na base da bunda, e se não destruírem esses
esses órgãos os Jojo mortos criarão novos Jojo. Hoshina agradece a ajuda de Kafka vendo que ele deve ter aprendido isso no seu trabalho na equipe de limpeza e acha que seus estudos valeram a pena. Nisso ele manda que a mulher transmita as informações para todos. E Kafka fica feliz vendo que conseguiu ajudar e decide neutralizar os cadáveres dos Jojo derrotados, refletindo que precisa se esforçar para conseguir ficar ao lado de sua amiga. Nisso ele ouve uma grande explosão e a mulher anuncia que o Honju chegou no ponto de combate determinado e manda que as unidades de ataque se retirem para a força de defesa iniciar o ataque às pernas da criatura. Enquanto isso, Mina prepara sua arma avisando que a criatura já está na sua mira, então recebe liberação para atirar e se recorda de Kafka decidindo mostrar a ele seu atual poder. Então uma torrente de poder emana dela energizando a arma e ao atingir os 96% de poder liberado efetua um disparo tão poderoso que viaja como um raio luminoso abrindo uma imensa cratera no kaiju. Nisso Hoshina diz a Kafka para ficar observando, pois esse é o poder da pessoa que ele deseja alcançar. Então Mina recebe liberação para atirar novamente e explode a cabeça do Honju, que fica sem sinais vitais e despenca. Nisso ela dispara novamente, dessa vez o posto de comando anuncia que o Honju parou de se mexer completamente. Porém Mina ainda quer continuar atirando na criatura e pede para que o posto de comando libere o disparo que acerta a criatura morta. Kafka fica impressionado com a força de sua amiga. Então Hoshina lhe pergunta se deseja desistir agora que viu pessoalmente a força da capitã e conta que para estar do lado dela você precisa ter pelo menos o mesmo tipo de força. Então Kafka questiona se Hoshina consegue fazer aquilo também, mas o homem diz que jamais conseguiria e explica que seu poder de combate liberado não é bom com armas de longo alcance, por isso não é tão bom em abater os kaijus enormes. Por outro lado, se seus inimigos forem de um tamanho mediano, ele consegue ser um pouco melhor. Kafka fica impressionado com a velocidade dele, nem tendo conseguido ver quando ele cortou a criatura. Então Hoshina explica ser de uma família que caça kaijus há gerações e conta que o capitão e o vice-capitão são sempre os membros mais poderosos de cada tropa, por isso ganham equipamentos especiais que combinam com seus estilos. Então ele recebe a confirmação de que o Honju foi abatido e diz a Kafka que devem ir agora, pois o verdadeiro combate já vai começar. Kafka fica confuso, então Hoshina lhe conta que após matar o Honju ele cria um mar de monstros que já estavam vivos dentro do cadáver e começam a sair com tudo invadindo a cidade. Então motiva o pessoal avisando já estarem na fase final e quando terminarem a faxina poderão ir para casa tomar seu café da manhã. Já eles acham que é fácil falar e Kafka zoa eles por estarem amarelando. E o oficial manda seus companheiros mostrarem que lutar não se trata apenas de poder de combate. Nisso a líder do pelotão pergunta se eles não querem descansar enquanto os veteranos trabalham, mas eles preferem lutar. Porém a garota avisa que os novatos estão exaustos e por causa disso seu poder de combate está caindo e Hoshina considera que realmente aquela é uma missão de extermínio muito grande para novatos. Mas se eles conseguirem, saíram de lá transformados em outras pessoas, refletindo que a maioria dos soldados saem de lá com poder de combate entre 20 e 30% no máximo. Por isso pouquíssimos deles conseguem superar essa barreira para se tornar um capitão e no momento a única que chega nesse nível é Kikoru. Mas pode haver mais um, pois considera que Ishikawa é um forte candidato vendo seu desenvolvimento. Nisso Furuhashi fica com raiva, refletindo que mesmo após ter passado 5 anos no colégio de extermínio ainda não consegue acompanhar Ishikawa. Então Ishikawa lhe conta não haver mais nenhum Yoju naquela área. Nisso a mulher os informa de um novo entrando no setor próximo e eles se dirigem para lá. Porém quando chegam se deparam com um funcionário da equipe de limpeza se perguntando o que ele faz ali. Enquanto isso o homem fica triste vendo que destruíram os órgãos reprodutores que ele havia colocado nos kaijus. E pergunta como descobriram tão rápido, questionando se há alguém na força de defesa que conheça assim tão bem os kaijus. Enquanto isso a equipe de limpeza fica impressionada com o tamanho do kaiju, entendendo o motivo de terem chamado todas as equipes de limpeza da cidade. Então o supervisor pergunta onde está o novato. E o homem diz não saber, mas sugere que ele possa estar trancado no banheiro novamente e mandam alguém ir buscá-lo. Nisso Furuhashi manda o homem voltar por ainda não ser a hora da equipe de limpeza atuar. Então o rapaz dispara perfurando o peito de Furuhashi e fica decepcionado ao ver que não conseguiu acertar seu coração. Percebendo que não consegue ser tão preciso na forma humana, Furuhashi fica desesperado vendo que o sangramento não está parando e seu amigo lhe manda se acalmar e usar as funções do traje para estancar o sangramento, enquanto observa que aquele deve ser o outro kaiju humanoide do qual ouviu falar. Nisso eles percebem que foi aquele kaiju o responsável por derrotar Kikoru e a criatura decide que não quer ir embora de mãos abanando, então pretende levar um deles com vida. Ishikawa tenta contatar o pelotão e pedir por reforços, mas apenas houve estática e o kaiju lhe explica que criou uma zona naquela área que deixa aquele espaço indetectável para o resto do mundo, o que lhe permite se esconder entre os humanos, mas também é uma habilidade muito útil na hora de caçar. Então a criatura dispara, mas Ishikawa
Ishikawa consegue desviar, o que deixa o Kaiju surpreso, e Ishikawa fica em choque vendo que aqueles disparos estão conseguindo atravessar o escudo de seu traje. Nisso Kaiju percebe que ele deve estar conseguindo ver os tiros, então Ishikawa se recorda de Kikoru explicando que à primeira vista os tiros parecem alguma magia, mas se olhar com atenção poderá ver eles antes de serem disparados. Então desvia de mais um e revida, aproveitando para mandar seu amigo fugir e buscar ajuda. Furuhashi não gosta da ideia de ter que ser protegido, mas antes que termine de falar, Ishikawa o salva de mais um tiro e pede novamente para que vá. Apesar de não gostar da ideia, Furuhashi entende que não tem o que ele possa fazer ali, então parte deixando Ishikawa a sós com o Kaiju. Enquanto a criatura se aproxima de forma intimidadora, Ishikawa sente um medo indescritível ao saber que está enfrentando alguém que nem mesmo Kikoru foi capaz de vencer. Mas apesar disso, seu coração clama para que cumpra seu dever como membro da força de defesa, pois o tipo de soldado que ele deseja ser é alguém que arriscaria a própria vida para salvar os outros. Então parte para cima querendo ganhar tempo para seu amigo fugir. Enquanto corre, Furuhashi fica impressionado com Ishikawa, percebendo que ele está muito mais forte do que antes, o que o deixa frustrado. Se lembrando de Hoshino explicando que o poder de combate deles em algum momento vai esbarrar numa barreira e por causa disso a maioria fica com poder entre 20 e 30%. Mas existem algumas poucas pessoas que conseguem ultrapassar esse limite, apesar de todos terem esse potencial. Nisso ele reflete que já está preso nos 20% há 2 semanas, o que é muito triste, pois desde que foi salvo pela capitã nunca mais pensou em outra coisa além de ficar mais forte. Mas Ishikawa lhe ultrapassou como se não fosse nada, o que lhe deixa cheio de ódio. Nisso o rapaz continua lutando com o Kaiju, que fica impressionado vendo que Ishikawa sabe algo sobre ele, mas acha que ele ainda não sabe de tudo e dispara centenas de tiros. Mas Ishikawa é salvo no último momento por Furuhashi, deixando Ishikawa sem entender nada. Então Furuhashi percebe que não é de seu amigo que ele sente ódio, mas sim de si próprio por não ter mudado nada esse tempo todo, permanecendo ainda o mesmo cara que precisa ser salvo pelos outros. E diz a seu amigo que dessa vez não é ele quem será salvo e sim Ishikawa. Ele fica confuso, pois havia pedido pro seu amigo buscar ajuda. Nisso ele o manda parar de ser idiota, pois caso não tivesse voltado Ishikawa já teria morrido. Nisso o Kaiju entende que ele está tentando ajudar seu amigo, mas conta que isso não vai adiantar porque nada pode sair de lá sem sua permissão. Então eles decidem que irão lutar juntos e como não está muito bem, avisa que ficará na cobertura e tentará criar uma abertura para Ishikawa atacar. Então partem pro ataque e ele dispara usando um cartucho condutor que deixa Ishikawa impressionado, e o rapaz revela que não é só seu amigo que anda testando novas munições. Nisso o Kaiju nota que esses tiros prejudicam sua mobilidade e decide acabar com Furuhashi, que fica concentrado se lembrando que já viu isso antes e acaba conseguindo se desviar, deixando o Kaiju surpreso ao ver que ele também consegue. Nisso ele consegue criar uma abertura para seu amigo, que libera seu poder máximo pedindo aos deuses para que lhe concedam tanto poder quanto a capitã. Então dispara uma rajada de balas congelantes, fazendo pedaços do Kaiju voarem por todos os lados, mas quando a poeira baixa percebem uma parede de cadáveres que o Kaiju usou como escudo. Nisso o Kaiju acha que agora é a vez dele e dispara várias vezes derrubando Ishikawa. Enquanto isso Hoshino está recebendo a informação que tanto Ishikawa quanto Furuhashi estão incomunicáveis e além disso seus sinais vitais desapareceram. Então Kikoru aparece e avisa seu amigo que um certo alguém deve ter aparecido. Enquanto isso Ishikawa cai sem forças, percebendo que seu corpo todo está perfurado, e decide fazer seu traje fechar as feridas, assim ele poderá voltar a lutar. Ao vê-lo, Kaiju fica surpreso por ele ainda conseguir se mexer, já que é muito difícil parar as funções motoras de um humano sem matá-lo no processo. Nisso Furuhashi tenta afastá-lo de seu amigo, mas não funciona e acaba sendo atingido novamente. Então o Kaiju decide que já é a hora de acabar com aquela brincadeira e começa a disparar contra Ishikawa, que já está quase morto. Vendo que seu colega está sendo ferido, Furuhashi tenta pegar a arma usando todas as suas forças restantes, pois não pode deixar que ele morra, reconhecendo que Ishikawa é uma pessoa incrível e um dia irá se tornar capitão. Por isso não pode deixar que ele morra ali, então pega a arma e tenta disparar, mas está sem munição. Vendo a tentativa do rapaz, o Kaiju decide que não precisa dele. Nisso Furuhashi aceita seu destino e reza para todas as divindades para que alguém faça algo e salve seu amigo. Então antes que possa disparar, Kafka aparece e lhe dá um golpe tão forte que faz a cabeça do Kaiju voar fora do corpo. Nisso ele se desculpa com Ishikawa por ter demorado tanto, o que deixa Ishikawa triste, percebendo que ainda é muito fraco, pois tentou lidar com a situação para que seu amigo não precisasse se transformar, o que não foi possível. Nisso o Kaiju se levanta e pergunta se ele é quem chamam de Kaiju número 8, então Kafka coloca seu amigo em outro lugar e o manda descansar enquanto o traje cuida de fechar seus ferimentos. Feito isso, ele se dirige até o outro Kaiju enquanto seu amigo pede para que tenha cuidado, pois mesmo sendo forte ele está com um mau pressentimento. Nisso o Kaiju lhe pergunta o motivo dele estar interferindo, sendo que também
tenha um kaiju e além disso acha que o cadáver de Kafka será muito útil para ele. Então dispara perfurando Kafka, mas percebe que ele é muito durão, então irá precisar de mais poder para matá-lo, o que faz os outros perceberem que esse tempo todo o kaiju estava apenas brincando com eles. Nisso Kafka fica extremamente irritado, entendendo que era com isso que ele estava atirando em seus amigos, então a criatura começa a disparar e Kafka barra os tiros, criando uma barreira de energia à sua frente na base do grito. Então parte para cima enchendo o kaiju de porrada, mas ele chama sua parede de cadáveres para ganhar tempo e se regenerar, porém Kafka abre aquela parede com facilidade. Nisso o kaiju tenta se proteger de toda forma, mas não consegue e percebe que sua regeneração está demorando mais do que esperado. Então decide tentar fugir, porém Kafka não vai deixar e percebendo que seu núcleo está no tronco, ele decide abrir um buraco no kaiju, desferindo um golpe tão poderoso que cria um imenso rastro de destruição na cidade. Nisso seu núcleo fica totalmente exposto e Kafka decide que já é o seu fim, porém alguns oficiais aparecem e comunicam Hoshina sobre a aparição do kaiju humanoide. Enquanto isso Kikoru está tentando derrubar um kaiju, mas percebe que está faltando força, então o parte ao meio com uma placa. Então pensa em Kafka, desejando saber onde ele foi e se recorda dele avisando que iria atrás de seu amigo, porém ela avisa que os sinais daquela área foram cortados, portanto não tem como achá-los. Mas Kafka conta que caso se transforme em kaiju poderá sentir o outro kaiju que o levará até seus amigos e pede a Kikoru para que cuide das coisas até ele voltar. Nisso eles recebem a informação dos oficiais que relatam onde o kaiju está e Hoshina manda seu pelotão para lá. Nesse momento o kaiju se levanta vendo que seu espaço mimético que cortava a comunicação foi destruído, no entanto a distração de Kafka foi o suficiente para que ele pudesse se regenerar. E avisa que agora sabe o que Kafka tem de especial, por isso conseguirá derrotá-lo da próxima vez que se encontrarem. Kafka não pretende deixá-lo fugir, porém ele dispara nos humanos forçando Kafka a proteger e conta que apesar de ser um kaiju ele se comporta como um humano. Nisso Kafka decide sumir dali também e salta para longe. E reflete que apesar do humanoide ter fugido ele pelo menos conseguiu salvar seus amigos, o que já está de bom tamanho para ele. Enquanto tenta se esconder, Hoshina o encontra vendo que ele bate com a descrição que já tinha ouvido antes de um kaiju de corpo preto como carvão e rosto de caveira como um diabo, o que lhe deixa feliz por finalmente ter encontrado o kaiju de número 8 e avisa a todos onde eles estão. Nisso Hoshina parte para cima com extrema velocidade e Kafka se lembra da explicação de Hoshina, percebendo que o homem realmente é muito bom e está acostumado a lidar com kaijus menores. Nisso Hoshina aparece tendo certeza que conseguiu acertar alguns golpes e mesmo assim o kaiju ainda está inteiro, então decide acabar com a brincadeira e libera seu poder total atingindo 92% e jura que quem exterminará o kaiju de número 8 será ele. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.